E o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília analisa neste momento a medida provisória da reestruturação administrativa. O texto que reduz o número de ministérios perde a validade no próximo dia 3. De Brasília, a repórter Caroline Aguiar traz todas as informações. Boa noite, Carol. E os deputados vão votar ou não vão? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Bom, os deputados já estão votando. Já foi aprovado o texto base dessa medida provisória de reestruturação dos ministérios e agora os deputados discutem destaques. São sugestões de mudança no texto. E o grande embate esperado para essa noite nessa votação é em relação ao COAF. O COAF, que é o órgão responsável por monitorar transações financeiras e vem sendo muito usado no combate à lavagem de dinheiro. Esse órgão ficava dentro do então Ministério da Fazenda. O presidente Jair Bolsonaro, ao fazer essa reestruturação, trouxe o COAF para dentro do Ministério da Justiça, sob a responsabilidade do ministro Sérgio Moro. Só que aqui no Congresso existe um grupo de parlamentares que quer que o COAF continue sob o manto do Ministério da Economia. E isso está causando um embate enorme aqui na Câmara. Na comissão mista, eles conseguiram fazer essa mudança, colocar o COAF no Ministério da Economia, mas aqui no plenário existem destaques para voltar o COAF para o Ministério da Justiça. Isso, inclusive, está causando aqui uma disputa por votações nominais, porque os parlamentares que querem manter o COAF com o ministro Sérgio Moro acreditam que a pressão social vai fazer com que os deputados votem nesse sentido. E para isso, a votação teria que ser aberta, os deputados teriam que registrar voto. Então, nos bastidores agora, a gente tem uma disputa aí por essas votações nominais. Mas essa MP é apenas uma de um grupo de medidas provisórias que estão perto de vencer, ou seja, que estão perto de perder o efeito e precisam ser votadas aqui pelo Congresso. O governo vem fazendo uma corrida essa semana para essa votação, como a gente vai ver na reportagem. O esforço para votar as medidas provisórias antes que elas percam a validade começou na noite de ontem com a aprovação da proposta que autoriza a atuação de empresas aéreas com 100% de capital estrangeiro no Brasil. O texto também prevê que as companhias não poderão cobrar para despachar malas de até 23 quilos em voos nacionais. Mas sobrou para o Senado a missão de também votar o texto em menos de 24 horas. O excesso de MPs e a correria para votá-las faz com que o Congresso estude formas de restringir o uso dessa ferramenta, o que pode limitar as ações do governo. Há um sentimento muito grande na casa, no Colégio de Líderes, já que o parlamento é a casa mais adequada para discutir a legislação brasileira. De uma lista de 10 propostas que estão perto de vencer, a que mais preocupa o governo é a MP de reestruturação dos ministérios, que diminuiu de 29 para 22 o número de pastas. Para que ela pudesse passar na frente das outras propostas, o governo revogou a medida que criava uma nova empresa pública que assumiria parte das funções da Infraero. O acordo foi fechado numa reunião entre os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Para permitir que a Câmara e o Senado Federal possam, no dia de hoje, aprovar a importante reforma administrativa. Mas o encontro não foi apenas para destravar a pauta de votações, e sim para desfazer o mal-estar que se instalou entre governo e Congresso. Na noite de ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que não vai mais negociar com o líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo. O estremecimento entre os dois ocorreu em meados de março, depois que Vitor Hugo divulgou uma charge, insinuando que os diálogos no Congresso são baseados em dinheiro. Com o líder do governo isolado e alvo de queixa de vários colegas, o ministro se mobilizou para mostrar que está em sintonia com o Congresso. Nós estamos numa fase de ajuste desta relação. Nós estamos numa fase de consolidação deste nova forma de se conduzir as relações entre o Executivo e o Legislativo, valorizando o Legislativo. Com a certeza que é o diálogo, o respeito às instituições democráticas que vai fazer o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar empregos e voltar a ter condições de reduzir a pobreza nesse país. Pelas redes sociais, Major Vitor Hugo disse que fez várias tentativas de aproximação sem sucesso e que nunca atacou o parlamento. Durante uma reunião fechada com parlamentares do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro citou as dificuldades de articulação. Temos bons ministros, alguns não têm o devido tato político. Tem a questão técnica, tem a questão política. Em consequência disso, acontecem alguns imprevistos.
Diante da situação, o governo já prevê deixar que pelo menos uma MP perca a validade. No entanto, ainda não há solução para a medida provisória de combate a fraudes no INSS. O texto vence no dia 3 de junho e faz parte do pacote de medidas para diminuir o déficit da Previdência. Bom, eu falava agora há pouco, que o grande embate dessa noite deve ser a respeito do COAF e os deputados acabaram de começar a discussão sobre esse ponto, então a gente já deve ter novidades em breve. E mais uma atualização, na reportagem a gente falou do desafio do Senado de votar a medida provisória das empresas aéreas. O Senado acabou de aprovar também esse texto. Então essa medida provisória prevê também que as companhias aéreas não possam cobrar por bagagens despachadas de até 23 quilos em voos domésticos. Esse texto também abre o mercado aéreo brasileiro para empresas que têm 100% do capital estrangeiro, ou seja, empresas 100% estrangeiras. E antes mesmo do Senado aprovar esse texto, que agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já aprovou a primeira concessão desse tipo, de 100% estrangeira. Foi da empresa Air Europa, que já opera voos internacionais aqui no Brasil, mas agora vai poder operar também voos domésticos. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News.